Queria agradecer a oportunidade. São Carlos Experience é um evento, primeiro evento, eu acho que tem um potencial enorme de colocar São Carlos onde essa cidade realmente merece estar. Eu fiz a apresentação, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer apresentação, falaram que eu tinha 10 minutos, eu falei, o imagens fala mais que 1000 palavras, né? Então, eu preparei uma apresentação rápida, sintética, para mostrar a minha trajetória como empreendedor e mostrar que tudo é possível quando você acredita num propósito. Então, falando um pouquinho sobre XMobiles, eu chamei essa apresentação do 1 ao 1000, inspirando com realismo. Basicamente, em 2004, o cenário de drones era esse. Um monte de drones na área de defesa. E eu estava ali usinando uma peça de um drone, um aeromodelo, para competir na competição do Aerodesign em 2004, um molecão no meio da faculdade. E aí veio a ideia, por que não usar esses drones, essas tecnologias, para fins comerciais civis? Mas, naquele momento, zero dinheiro no bolso, mas com muita vontade de fazer acontecer. Né? Aluno de graduação, recebia a bolsa de iniciação científica de R$340 do CNPq, na época, faz um tempinho, mas com muita vontade, corremos atrás de uma forma de viabilizar o sonho. Fizemos parceria com os laboratórios da USP, que tinha um monte de equipamento parado lá, sem fazer nada. Os professores compravam, aí já havia no ano seguinte uma versão mais atualizada, da versão anterior ele parava de usar. E esse ativo parado na universidade, foi aí que a gente fez parceria com vários laboratórios lá da USP, São Paulo, para usar esses equipamentos. Eu costumo muito contar essa história. A gente não tinha dinheiro para comprar o primeiro motor do drone. A gente fez a parceria com uma empresa que fabricava o motor, pediu o motor emprestado, eles doaram para a gente o motor, fomos lá no túnel de vento, fizemos os ensaios. O túnel de vento também ficou com a balança, enfim, tudo sem gastar R$1, a gente acabou conseguindo o que queria. E aí, nesse inteirinho, em 2006 e 2007, a gente estava lá nos laboratórios da USP, São Paulo, um monte de molecada fazendo mestrado, doutorado e ganhando bolsa de R$800, mantendo o sonho vivo. E, nesse momento, a gente perdeu os primeiros 3 sócios. Ali eu coloco lá em cima a quantidade de sócios. A gente estava em 8 sócios, aí nessa primeira dificuldade perdemos 3, ficamos em 5. Primeira dificuldade foi fazer voar, né? Fazer o produto sair do chão. E conseguimos aí, depois de muito empenho, geralmente todas as fotos são de madrugada, né? Porque sempre você vara trabalhando à noite para conseguir o seu objetivo. Foi aí que em 2007 a gente incubou no CIETEC, a gente viu que dentro da universidade não era suficiente, e na incubadora a gente conseguiu ter o conhecimento necessário para evoluir como empresa. E aí, em 2008, a gente conseguiu finalmente fazer o primeiro voo do nosso produto. E, com esse primeiro voo, dentro da incubadora, a gente conseguiu os primeiros investimentos de FAPES, CNPq, FINEP. Né? Não era um dinheiro muito grande, mas para aquele momento, para quem não tem nada, era muito importante. Nesse momento, a gente estava em 12 sócios na companhia, ou seja, 12 pessoas acreditando no projeto. E aí, já tínhamos feito aí R$120 mil de investimento em dinheiro próprio, ou seja, vários anos colocando um pouquinho todo mês. Já tínhamos 77 mil horas trabalhadas no projeto. E aí nós falamos, está na hora de buscar investidores. Conversamos com 15 investidores e levamos só não. A gente não saía do pitch, né? Foi aí que a gente vivenciou esse momento, que quando a gente está no momento de investimento anjo, você não consegue nada. Quando você está querendo dinheiro seed, você consegue dinheiro anjo. Ninguém vai fechar um negócio desse. Ninguém fecha um deal desse. Aí, quando você está no momento de private equity, o cara quer te dar dinheiro de seed. Isso é o que acontece no nosso país hoje. É a realidade. Não vivemos num país de liquidez como outros países do mundo, mas é o que acontece no Brasil. Como superar isso daí? Esse cachorro correndo atrás do rabo, que você não consegue parar esse ciclo. Foi aí que a gente pensou, precisamos ir para o mercado. Né? Como ir para o mercado? Pensamos de várias formas como fazer o pouco que a gente tinha dar dinheiro, algum dinheiro.
Foi aí que a gente conseguiu fechar o primeiro contrato, que foi o monitoramento usando o drone desenvolvido da usina hidrelétrica de Jirau. Aqui tem uma área de 1.000 km², que é do tamanho da cidade de São Carlos inteira. Em 2010, né? Aí voltando um pouquinho aqui, vocês veem que nesse momento, ó, teve uma queda ali, ó, de 12 para 9. De 12, 9 saíram. Né? A gente estava em 12 sócios, aí nesse momento de dificuldade financeira, 9 saíram. Ficamos em 3 sócios. E aí nesse momento a gente evoluiu e em 2010 começou a dar repercussão. Né? A gente teve aí repercussão na mídia impressa na época, né, 2010, era muito comum ainda. E aí, na realidade, isso daqui é o glamour, né? Mas a realidade mesmo era essa. Né? Você ficar lá no campo, dormindo nos hangares, debaixo do avião e consertando ele, porque mais quebrava do que funcionava. E aí, em 2011, depois de muito trabalho, foi que a gente conseguiu ter as realizações pessoais. Ou seja, a empresa já tinha atingido o break-even point, pequeno, já tínhamos passado de 1 milhão de faturamento, estávamos 3 sócios, contratamos os primeiros 4 funcionários, aproximadamente 8 anos depois de começar o projeto. E aí, graduamos da incubadora e decidimos, para onde nós vamos? Decidimos vir para essa cidade maravilhosa, São Carlos. Foi escolhida, né? A gente não conhecia absolutamente ninguém em São Carlos. A gente avaliou entre São José, São Carlos, São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Belo Horizonte, Natal. E aí fizemos uma avaliação e escolhemos, de forma objetiva, mudar para São Carlos. Mudamos para uma casinha de 300 metros quadrados. E nessa casinha a gente estava lá com 3 sócios e 12 funcionários. E chegou um momento que a ANAC simplesmente proibiu o uso de drone para aplicação de serviços. E aí nós tivemos que pivotar. É muito comum esse termo nas startups. Tivemos que sair do mercado de prestação de serviços e pivotamos para a venda de drones. Aqui é o primeiro contrato que eu assinei da venda do primeiro drone que a gente fez, foi o Nauru 500. E aí, nesse momento de dificuldade, tendo que pivotar, perdemos mais um sócio, ficamos em 2, mas aumentamos o número de funcionários e a gente evoluiu os nossos produtos, fazendo Arator, Echar, Nauru, e desenvolvendo todos os sistemas, embarcado, hardware e software desses equipamentos. Finalmente, em 2015 e 2017, a gente entregou as primeiras 100 unidades do nosso produto, se tornando aí o maior vendedor de drones asa fixa do Brasil. E mudamos para uma fabriqueta, né? Já não era mais uma casa, não éramos mais uma garagem, passamos para uma fábrica de fato, num galpão de 800 metros quadrados, já melhor estruturado. E aí, em 2018, mais uma dificuldade financeira, mais um sócio desistindo, ficou só eu. Nesse momento, a gente conseguiu certificar de fato o primeiro drone, que permitia a gente fazer um avanço maior como companhia. 2019, que foi o ano que a gente, de fato, mudou, começou o crescimento da companhia, que foi quando a gente recebeu o primeiro investimento, é um investimento série A que totaliza 25 milhões de dólares, que tem tranches incrementais em 4 anos, e o principal objetivo era sair daquela startup pequena, com uma estrutura amadora, para uma startup bem estruturada, com uma governança corporativa. Recebemos aí vários aportes de investimentos, chegamos em 2020 a 100 funcionários. Em 2021-22, logo após a pandemia, com a entrada dos novos sócios, passamos a ser 4 e chegamos a 200 pessoas. E aí com os principais produtos, que é o Arator, Nauru e o Nauru 1000. Desenvolvendo tanto soluções para a agricultura como o mercado de segurança e defesa. Hoje, como nós estamos hoje? Hoje nós temos mais de 10 produtos, somos consideradas a 8ª empresa de drones do mundo, primeira da América Latina. Isso é muito importante, eu gosto sempre de reforçar. Mesmo durante o nosso período de crescimento orgânico, sem injeção de capital, a gente cresceu 53% ao ano médio, e quando injetou capital, a nossa taxa de crescimento médio foi de 150% ao ano. Hoje nós estamos em 480 funcionários, mais de 150 deles engenheiros na área de pesquisa e desenvolvimento. Aqui tem algumas imagens
da nossa fábrica, são 2 prédios, 6 mil metros quadrados cada um, e mais a nossa planta e a nossa linha de produção. O futuro da nossa companhia. Hoje a gente tem alocado mais de 50 milhões de dólares em investimentos para pesquisa e desenvolvimento nos próximos 3 anos, e aí, com base nesses investimentos, a gente tem aí mais de 500 vagas em aberto. E aí, o resumo que eu dou dessa jornada, né? Eu sempre falo, confie na visão sua como empreendedor, a sua visão de longo prazo. Conheça profundamente o seu mercado e tenta entender para onde ele vai para os próximos 10 anos. E projeta o seu objetivo para 10 anos e quebra ele em várias etapas e vai cumprindo ela anualmente. Não mostre esse plano para todo mundo, porque você vai ser chamado, na maior parte das vezes, de louco. Ninguém vai te chamar de visionário. Acostume-se a isso. Não se abale. Outro ponto. A jornada não é glamurosa, né? Por mais que você conquiste algumas capas de jornal, personalidade do ano, prêmios, no final das contas, o que a gente busca de verdade não é isso. É EBITDA, lucro líquido, eficiência. Então, sempre mantenha o seu foco dentro da sua companhia. Eu sempre falo para respeitar o dinheiro, né? O dinheiro não tolera erro. Então, a austeridade sempre nos manteve vivo como companhia. Você vai ver, a nossa empresa é bem simples em termos de estrutura. Não temos tobogã na nossa empresa, eu sempre brinco isso. A gente sempre faz pesquisa com TRL nível 3 e 5 com recurso de pesquisa. Não alocamos recursos de terceiros nisso. A gente sempre pega FAPESP, FINEP, CNPq. A gente faz o nosso desenvolvimento com dinheiro de equity e crescimento a gente faz com dinheiro de dívida de curto prazo. A dívida de curto prazo ela é muito importante, porque ela força você a crescer. Porque você vai ter que pagar a conta daqui 3 ou 6 meses. E você é obrigado a performar. Essa é uma forma de garantir o seu crescimento. E resiliência. Você vai ouvir mais nãos do que sim. Acostume-se. Não tem medo de pivotar. A gente pivotou 3 vezes. Eu acho assim, melhor você ser humilde e assumir que errou e criar um novo caminho que vai dar certo por algum período, porque nenhuma empresa, nenhuma ideia é eterna. Então, você sempre cria um plano para os próximos, que vai dar certo nos próximos 2 anos. Depois você pivota de novo e vai se ajustando e encontrando o seu caminho. E, para finalizar, nesses 19 anos de desenvolvimento, eu já pensei muitas vezes em desistir. E aí todo mundo fala, não, você foi forte. Não, eu não tinha opção. Porque desistir era muito pior do que ficar. Imagina ter que pagar a rescisão trabalhista, imagina ter que pagar as dívidas. Sempre foi muito pior. Mas aí você criava força para se manter e continuar crescendo. Então, no final das contas, é tudo o propósito de você construir algo maior, algo que te dá força todo dia para acordar e lutar aquele leão por dia, que é o que o nosso país traz, muitas oportunidades, mas também muitos desafios. Obrigado, pessoal. Boa tarde para a galera aí. Tudo bem? Esse horário pós-almoço aí é cruel, né? A galera vem, tá quente pra caramba aqui também. Parabéns, Giovanni, pela história. Nós somos vizinhos, inclusive, de empresa. Estamos lado a lado, e ali muitas vezes a gente interage, se vê, mas eu nem conhecia detalhes da história aí, achei muito bonita. Parabéns. Bom, eu optei por não trazer uma apresentação aqui, até porque a gente vê na história do Giovanni ali essas coisas como a resiliência, ter passado por momentos onde tudo mostrava para a gente que a gente deveria desistir. Acho que é ponto comum aqui da vida de quem empreendeu, principalmente no cenário brasileiro aqui, que parece que tudo está contra você e você tem que ser um pouco louco mesmo, como bem disse o Giovanni, para continuar enfrentando. Eu queria falar sobre 2 coisas assim da história da Âmbar, né? Lá no começo eu queria falar um pouquinho sobre a inspiração. No nosso caso, a ignorância foi um grande facilitador do começo. Nem eu, nem meu sócio éramos engenheiros, a gente vinha de outro mercado, a gente trabalhava no mercado automobilístico, e a gente olhou para a construção civil e falou, cara, aqui tem uma oportunidade gigantesca. As coisas estão sendo feitas da mesma forma há 50, 100 anos, tem um desperdício gigantesco de material, tem pouco pensamento estruturado no setor. Apesar das coisas acontecerem, dos prédios serem feitos, das casas serem construídas, o processo para chegar no resultado final era muito ruim e ainda é muito ruim. E aí disso veio a nossa inspiração. A gente falou, cara, a gente quer transformar um setor mesmo. A gente está aqui no automobilístico, está legal, a gente está numa posição bacana, estamos bem remunerados,
mas a gente quer fazer um negócio que faça a diferença no mundo mesmo. E aí, como eu estava falando da ignorância, né? Um pouco da gente não conhecer do setor foi o que possibilitou a gente... Quando você falava com o engenheiro civil na época, eu falava, puta, mas por que não padroniza, né? Você entra num quarto, o quarto tem uma tomada, tem um interruptor, você entra no banheiro, tem uma aplicação lá que é uma privada, uma pia. Por que cada um faz de um jeito e num processo totalmente moroso, com desperdício? E aí o engenheiro fala, não, mas é assim que sempre foi feito e tal. A gente escutou vários nãos também, Giovanni. As pessoas diziam, esquece, você não vai conseguir padronizar nada, você não vai conseguir mudar. E aí eu acho que o fato da gente ter tido a ignorância, talvez com um pouco de coragem de transformar o setor, foi o que fez a gente começar. A gente começou também sem recurso nenhum, assim, a gente não tinha dinheiro nosso, e a gente buscou um investimento anjo, e a gente começou com um propósito sempre muito grande, a gente quer transformar a construção civil. E acho que uma coisa, pegando também de novo o link do Giovanni, você tem que saber onde você quer chegar, mas às vezes vai demorar para você chegar lá e você tem que comer o bolo por partes também. Então a gente sempre quis ser uma empresa que transformava uma obra inteira. No começo era impossível isso, a gente teve que escolher, falou, cara, vamos pegar um pedacinho dessa obra. A gente foi numa obra, na primeira obra, falou, cara, onde você tem mais desperdício, mais problema? O cara falou, para montar a rede elétrica da obra. A gente foi lá olhar. E aí, cada 6 casas que o cara montava, tinha uma caçamba de lixo na frente. E a gente partiu dali, com uma iniciativa pequena, mas muito consciente de que a gente queria começar a transformar a obra e evoluir. Dessa inspiração e dessa falta de conhecimento, e aqui eu não estou defendendo a ignorância no sentido de não ter gente gabaritada e tudo mais, mas estou defendendo a ignorância da coragem, do poder mudar, né? A luta aqui é a nossa rede de inovação hoje. A gente sabe que toda ideia nova que a gente leva para esse setor que é retrógrado, é tradicionalista, é sempre, não dá, eu sempre fiz assim, meu pai já fazia assim, eu vou continuar fazendo igual. E a gente é muito indignado, assim. Então, eu só falei mal da gente até agora, né? Ignorante, indignado, mas pelo menos a gente tem muita coragem. Desde o começo, acho que a gente mirou nesse objetivo e começou a empresa fazendo, então, transformando aquela montagem de elétrica, cortando o cabo, montando na obra, para um processo industrializado, que é aquilo que a gente via muito lá no automobilístico. E aí, desse produto, a gente criou um produto para hidráulica. Hoje, a gente faz a parede inteira das casas que não é estrutural, pode ser casa ou apartamento. E a gente está fazendo produto para 150 mil unidades. Então, daquela iniciativa pequenininha, hoje a gente tem obra em todos os estados do Brasil. E ao longo dessa jornada, aí eu me aproximo mais aqui do Cris, a gente olhou para as obras e falou, cara, não tem nenhuma tecnologia melhorando essas obras também. Então, a partir de 2018, quando a empresa já tinha um corpo, já tinha recebido investimento, a gente começou a investir em duas vertentes para transformar as obras. Produtividade através de produtos inovadores, tirar a mão de obra do canteiro, fazer uma coisa em fábrica e mandar pronta para montar, porque sim, é possível. Todo mundo dizia que não era possível, até meu pai falou, cara, você está louco, você não vai padronizar. Eu falei, cara, é igual. Tenta no quarto, tem a tomada, e realmente a gente conseguiu padronizar uma boa parte das obras aí. A gente estava, enfim, tem 1.400 clientes usando, então funciona, não é só uma tese. E a gente investiu em digitalização também, e aí ao longo dessa jornada a gente acabou nos juntando a algumas outras empresas. Então uma outra parte também da inspiração cara, muito legal você fazer tudo sozinho, mas procure também companheiros de jornada, sejam eles colaboradores, sejam outras empresas. Agregue pessoas que acreditam no mesmo sonho. A gente, ao longo desse tempo todo, aí, comprou mais de 10 empresas, mas acho que a premissa básica para a gente pensar em adquirir alguém essa galera acredita na mesma coisa que a gente? Antes de olhar para produto e tal, o propósito é o mesmo, né? O tal do propósito é o que nos une e é o que fez dar certo nessas empresas que nos juntaram. E, bom, hoje falando um pouco da empresa, né? Então a gente tem os 2 negócios, produtividade através das fábricas. Nós temos uma fábrica aqui em São Carlos, uma em São Paulo e um escritório de tecnologia em São Paulo. E temos 470 aí colaboradores. A gente também fala que é a maior da América Latina, com quanto também isso às vezes a gente não sabe o que isso quer dizer, né? A gente quer mirar, a gente quer ser o maior do mundo se a gente puder fazer um negócio legal, mas hoje a gente tem orgulho de dizer que é a maior Construtec da América Latina. E, cara, a inspiração é essa, assim, se você tem uma ideia, se você acredita, vai até o fim. Muita gente vai dizer não para você. A gente também tentou investimento pra caramba. O que a gente mais ouviu foi não, mas a gente, assim como o Giovanni, eu prestei bastante atenção nessa parte que ele falou, assim, a gente não tinha outra opção. Até poderia, talvez, se a gente procurasse uma outra opção, a gente ia arrumar um emprego, fazer alguma coisa, mas a gente não tinha na nossa cabeça outra opção, não tinha plano B. Alguém falava, qual que é o plano B de vocês? Não tem, é o A. E eu acho que isso ajudou muito a gente ser resiliente para acreditar e continuar lá. Foi estrategicamente que eu deixei vocês falarem, porque agora eu falo, então, o que eles falaram é a mesma coisa, entendeu?
Mas, assim, primeiro também super prazer conhecer mais da história da XMobile. Acho que a gente conhece, óbvio, assim, super legal saber um pouco mais. O ecossistema parece pequeno, né, São Carlos, mas a gente às vezes está tão longe, essas trocas aqui, que acho que lembra o quão próximo a gente pode estar e fazer coisas legais aqui. Então, obrigado por compartilhar aí. Eu acho que um pouquinho diferente de como eu comecei, eu não tinha, no começo da Arquivei, eu não tinha intenção de ter uma empresa, né? Eu não comecei a desenvolver o Arquivei para ser uma empresa. Eu trabalhava na empresa do meu pai, eu era o financeiro e eu cuidava da parte de contas a pagar, receber, contabilidade. E eu desenvolvi esse sistema muito mais focado em resolver o meu problema, né? E aí eu acho que onde vem muito o São Carlos e o ecossistema daqui que eu admiro muito muita gente ficou sabendo e me ligava, falava, você tem um sisteminha de nota, você tem um sisteminha de nota. E aí a galera começou a testar e depois de um certo tempo, assim, de alguns meses, veio então a ideia de empreender. Meus pais são empreendedores, então tive total apoio com eles, eu não posso deixar de falar que eles apoiaram bastante, o que é muito mais fácil apoiar, mas eu, como filho único, eu falei, não, eu não tenho opção, né? Porque não tenho um irmão para falar, não, um deu certo ou deu errado, né? Eu tenho que dar certo. Então, eu comecei a ter esse contato com nota fiscal lá entre 2011 e 2012. O protótipo, que eu chamo de Arquivei, mas que não era, e eu não tinha sócios, esse é outro ponto super interessante, foi finalzinho de 2013. E aí sim, no comecinho de 2014, que entram os primeiros sócios, que eu chamo de fundadores, porque antes era só uma ideia, não tinha nenhuma execução, e a partir do momento que esses sócios entraram, se tornou uma execução. Então, ali nasce um primeiro sonho de ter uma empresa, de criar alguma coisa. E aí, na época, o Sanka Hub ainda era só churrasco, não tinha nada estruturado, assim, mas já era uma galera muito interessante. Tiagão sempre foi o pivô, aí, sempre juntando a galera. E a gente acabou se aproximando e entendendo esse mundo de tecnologia, principalmente eu, que não sou formado em tecnologia, só sou um apaixonado. Meu pai sempre falou que computador não era o futuro, então ele nunca deixou eu estudar computação. Deu uma errada aí na previsão. Mas, e aí, sobre investimento e tudo mais, a gente nem sabia disso. E aí eu compartilho muito com o que o Ian falou. A ignorância ali para a gente foi meio que uma dádiva, assim, porque a primeira reunião que eu fiz com o investidor, ele falou, qual que é o seu LTV, qual que é o seu CAC, qual que é seu churn, qual que é... Eu falei, cara, não tenho ideia do que você está falando, cara. Aí eu tenho esse e-mail, nosso primeiro investidor foi a Mona X, eu tenho um e-mail do cara me explicando o que era MRR, para quem não sabe, recorrência, faturamento, receita recorrente mensal, LTV, né, o lifetime value do seu cliente. Aí ele falou assim, mas cara, como é que você controla a empresa? Eu falei, cara, fluxo de caixa. Aí ele, mas dá lucro? Aí eu falei, mas não era para dar? Aí, assim, foi um choque pro cara, assim, entendeu? Porque, assim, cara, a partir do terceiro mês a gente já pagava as contas. E aí acho que a gente foi aprendendo, esse investidor teve uma baita de uma história com a gente de ensinar o que é essa jornada. E eu brinco que, se você perguntar para o Christian de 2014, o investimento foi 2016. Mas mesmo em 2016, se você perguntasse para mim se eu chegasse onde eu estava agora, eu vou falar que jamais. Para esses primeiros investidores, eu falei que se eu tivesse mais de 80 colaboradores, eu saía da empresa. Hoje nós estamos com 360 na Arquivei e umas 50 na empresa que a gente adquiriu, que era o nosso maior concorrente. E eu ainda estou lá, firme e forte. Então, eu acho que a gente, compartilhando a minha carreira de empreendedorismo, eu fui aprendendo. Eu não sou muito romântico, eu não sou muito aquele cara que começou a empresa tentando impactar o mundo. Eu tinha muito uma visão de impactar São Carlos, que é minha cidade natal, eu sou nascido e criado aqui. Então, assim, a minha primeira ideia foi ter alguma coisa em São Carlos e fomentar São Carlos. E quando a gente chegou a ter 150 pessoas no prédio, foi muito legal ver abrindo mais restaurantes, abrindo mais cafés. E aí você via o impacto nessa microeconomia, assim, aquilo lá é o que me motivava a continuar crescendo. Então é isso, assim, só compartilhando um pouco como eu encaro. A gente teve algumas rodadas de investimento, a mais recente foi com a Riverwood, que é considerado um private equity, né? Não é tanto o mundo aí de venture capital, de startups. E a gente usou muito esse capital para crescimento inorgânico. Então eu gosto muito da visão que dá para crescer com o seu próprio dinheiro e você tem diferentes maneiras de ter funding e é muito bom você ser responsável com o dinheiro. A gente atende hoje 134 mil empresas no Brasil inteiro.
e a gente transaciona em notas fiscais mais ou menos uns 4 trilhões de reais por ano. Então, é mais ou menos 10, 12% de todas as transações comerciais do Brasil hoje já passa pela gente. E aí é um pouco da visão de futuro da empresa que eu compartilho em outro momento. Obrigado. Pô, legal, hein? Cada história bacana. Eu vou pegar um gancho aqui e voltar para o Giovanni. O Cris, ele comentou, né, que foi uma oportunidade ali de resolver o meu problema no financeiro da empresa do meu pai, e aí eu fiz e de repente virou um produto, né? O Ian falou que queria mudar aí, padronizar o setor de construção e tal. E o Giovanni, acho que não ficou muito claro, vocês começaram lá na época da faculdade, né, do mestrado, doutorado, mas assim, o que foi o começo lá? Por que vocês criaram? Era uma oportunidade? Era para resolver um problema? O que vocês enxergaram na época? Na realidade, é ver todos os meus amigos que faziam a faculdade de engenharia, que é um curso caro pra cacete, indo para banco. Eu ficava revoltado com isso, porque, o cara lá fazendo um laboratório de McFlu, gastando infraestrutura do Estado, e o cara indo para banco, indo para consultoria. Eu achava um absurdo. Falei, cara, o que acontece com o nosso país? O primeiro estalo foi, poxa, dá para fazer engenharia no Brasil. E eu sempre gostei muito de robótica, então o objetivo era ter uma indústria nacional de robótica que mantivesse a tecnologia no Brasil e motivasse os engenheiros a ir para a engenharia, né? Ou seja, que dá para ganhar dinheiro com engenharia também, né? Então, esse foi o maior propósito inicial. Aí depois, claro, você vai ajustando isso daí para atingir outros objetivos. Mas acho que até hoje o nosso ponto central que a gente coloca na empresa, né, a nossa missão, que é tornar a robótica móvel uma realidade para os nossos filhos e netos, né? Ou seja, a gente quer ser esse vetor que vai levar a trazer, né, porque em outros países a robótica móvel já é bem mais avançada aqui no Brasil, trazer essa robótica móvel para o Brasil e fazer com que ela, de fato, se torne realidade para todo mundo. Legal, bacana. Queria perguntar também, como é que foi o começo, né? Acho que é uma coisa que muita gente não sabe por onde começar, né? Acho que o Giovanni comentou lá que conseguiu um pouco de financiamento de FAPESP, FINEP e tal, mas e como é que foi para conseguir assim, os primeiros clientes? Como é que, né, a receita que é o que manda no negócio, né? Que nem o Cris surpreendeu o VC lá, né? Não era para dar lucro, né? Mas assim, como é que começou? Como é que vocês conseguiram os primeiros clientes? Tá? Eu sei que vou jogar a bola para o Cris primeiro, tem uma história legal dos fóruns de contador, né? Vai contar para a galera aí. Não, acho que assim, exatamente, o que a gente sempre tinha na cabeça vamos colocar o produto na mão dos clientes, o quanto for, primeiro a gente joga o produto e depois a gente pensa no preço. Então, por quê? A gente sabia que a gente estava num processo de desenvolvimento e tinha muito problema. E a gente falou, se a gente começar a cobrar, isso começa a ter um problema. Então, logo no comecinho, uma estratégia que a gente teve foi liberar realmente aqui para a galera de São Carlos, testar. A gente chegou a ter mais de 80 empresas, e tem empresas que assim, eu tenho no meu coração até hoje que me ajudaram muito, assim, de poder ir lá, acompanhar o time, ver como eles usam. Para mim, assim, foi muito especial essa abertura, e melhor do que o pagamento ali no começo. A gente sempre teve uma ideia de ter um software focado em pequenas empresas e ganhar no volume, né? Então, a nossa ideia tem que ser fácil, tem que ser intuitivo, então aí que nasce. E aí, acho que o que aconteceu foi isso, a gente liberou inicialmente para essa galera, e aí, vários contadores apoiaram a gente, alguns contadores até começaram a exigir que os clientes tivessem, porque a obrigação tem uma lei, né, que tem que guardar. Então, a gente começou a ter muito apoio aqui de São Carlos mesmo, de pessoas, empresas são-carlenses, contadores. E aí, o que eu acho interessante foi que a gente sempre teve uma visão de custo zero, assim. Então, a gente vai ficar numa casa residencial porque é barato. Beleza, a gente vai dividir a casa com uma outra empresa, não tem problema. Tudo que era mais barato. E a gente tentava sempre, assim, a gente fazia a conta do quanto precisava para viver, para a gente chegar no break-even, mesmo que talvez um pouco artificial, porque não era uma coisa de longo prazo sustentável, a gente fez isso. E aí, só para você ter uma ideia, uma outra maneira que a gente conseguiu clientes foi com mala direta, que a gente não sabia fazer Google, e Google era muito caro. A gente tentou falar com a Raccoon para quebrar um galho, mas a Raccoon falou assim, cara, não adianta você querer pôr R$100, entendeu? Não tem milagre, entendeu? Eu falei, não, mas uns 800. Aí os caras falaram, não, você não está entendendo. Você não vai fazer nada com R$800. Eu falei, bom, R$800, até o André da ArtPoint ajudou a gente. Essa mala direta, ele que ajudou a gente a fazer. E aí, com R$800, a gente conseguiu pagar a mala direta. A gente conseguiu uma listagem, pelas notas fiscais, a gente pegou os endereços de vários supermercados. E a primeira ação, assim, a gente conseguiu, sei lá,
300 supermercados clientes fazendo mala direta. Então, assim, a gente realmente ficava obcecado por expansão e como ter os primeiros clientes. E a gente não foi no que era mais confortável, que era, contrata uma agência, põe lá um monte de dinheiro, a gente não tinha esse dinheiro. Literalmente, a gente começou a empresa juntando os 5 sócios iniciais, a gente colocou em dinheiro 70 mil. Então, mais 10 mil reais, óbvio, não foi todo mundo igual, mas... Então, assim, todo mundo deu um jeito, porque todo mundo tinha um trabalho antes, então todo mundo meio que juntou um pouco da grana para começar. Então, em dinheiro, a gente começou com 70 mil reais. E depois disso, falou, se vira, vamos pegar cliente. E aí foi engraçado, porque depois de 3 meses, a gente fechou o McDonald's, que foi a nossa primeira grande conta, com mais de 1.200 restaurantes na época. E aí bateu o break-even, né? Assim, pagou todas as contas, e aí a gente saiu contratando um monte de gente. E isso aconteceu em 3 meses. Então, assim, a gente começou, o produto foi ao ar oficialmente em 2015, janeiro de 2015. Em abril de 2015, a gente já estava com o McDonald's com o contrato assinado. E aí a gente conseguiu reinvestindo, mas sempre foi essa obsessão pelo cliente. E não tinha mau tempo. Se alguém de São Carlos pedia uma visita, vem aqui vender o produto para mim. Eu ia lá, nem que fosse para ganhar 50 reais por mês. A gente vai lá, apresenta. Era muito valioso entender, né? E uma coisa muito interessante foi que muita gente, na época, falava segunda via de nota. Talvez muitos de vocês não viram uma nota fiscal carbonada 3 vias. Né? Então, realmente existia a segunda via da nota em papel. Hoje, por causa da eletrônica, não é mais uma segunda via. Mas essa palavra era uma palavra muito barata no Google e foi assim que a gente fez um growth hacking também, comprando segunda via da nota fiscal. E aí a gente conseguiu um tráfego gigantesco para o nosso site e aí começou um crescimento mais, um volume um pouquinho maior. Legal, bacana. E Ian, como é que foi aí? Vocês conseguiram uma primeira construtora como cliente? Conta aí. Boa, essa história é interessante, assim, porque a gente tinha uma ideia, né, de transformar o setor, a gente queria fazer uma coisa grande, já era uma coisa que eu compartilhava, tanto eu quanto o meu sócio, Bruno Balbinotti, e a gente acabou procurando, primeiro de tudo, o Endeavor, que é uma rede mundial de empreendedorismo e tal, porque a gente queria falar com outras pessoas, escutar como isso acontecia em outros lugares do mundo, e a gente teve ali, enfim, uma mistura de sorte, talvez com competência também, de ser escolhido uma empresa Endeavor antes de ter uma empresa formada e emitido nota, que é uma coisa bem incomum, né? E daí essa galera da Endeavor apresentou a gente para algumas pessoas, tudo mais, a gente falou, cara, antes de falar com qualquer investidor, a gente tem que ter um cliente para essa ideia nossa aqui. Então, antes de ter empresa, a gente também arrumou um cliente. A gente foi atrás de uma consultora grande, que é a Pacaembu, uma consultora já fez várias casas aqui, enfim, uma galera de Marília, e a gente literalmente chegou lá e falou, a gente tem uma ideia, a gente quer transformar e tal. O cara falou, o dono da consultora falou, concordo. Vai lá no canteiro e fala com o gerente da obra lá e vê o que ele acha, para mim, pode fazer. Nós fomos lá falar com o cara com uma ideia, literalmente. Fomos lá, sentamos na frente do cara, ele falou, não, concordo. Beleza, faz sentido, você vai fazer com muito menos gente e tal, a conta fecha. Convence o empreiteiro que está aqui na obra a fazer com um produto novo. E aí, a gente estava conquistando o primeiro cliente, sentamos e achamos a primeira barreira gigantesca. A gente chegou para um cara e falava, você faz uma obra de 1000 casas com 25 pessoas, não precisa mais, eu vou te mandar tudo pré-pronto aqui, você vai ter 6 pessoas. O cara virou as costas e falou, cara, vocês estão malucos, tal. Então, aí voltamos no primeiro cara e falou, beleza, você faz, só que você vai ter que fazer a mão de obra, que nunca foi nossa intenção. A gente queria fazer um produto e ter um produto que qualquer um conseguisse montar. Então a gente falou, cara, a gente vai fazer inclusive a mão de obra, sem nunca ter pisado numa obra. A gente falou, vamos montar um time. Aí voltamos para o investidor e falamos, tem um cliente que acredita, tal, a gente quer ter um negócio, quer ter escala, e a gente vai começar fazendo a mão de obra para convencer depois os outros caras que fazem mão de obra que é tão simples que qualquer um vai poder montar. Então tinha esse grande desafio de começar fazendo um negócio que a gente não queria continuar fazendo, e aí a gente conseguiu um investimento, a Pacaembu foi literalmente nosso primeiro cliente. Hoje, cara, a gente é o nosso cliente aí, nós vamos fazer agora 11 anos, faz 11 anos a gente já fez 30, 40 mil casas com esses caras, e a tese se comprovou. Assim, a gente chegou a ter 200 funcionários de obra no começo, era uma loucura, velho. O que nunca tinha pisado numa obra, eu era responsável por esse time. Administrei inúmeras crises, inúmeros problemas que eu nem esperava ter, mas a gente conseguiu, de forma muito simples, falar assim, cara, eu estou te falando que dá para fazer com 2 e eu já fiz essa e essa obra. E aí os próprios empreiteiros que antes atendiam esses clientes falaram, cara, quero trabalhar com isso, porque tinha uma visão desse cara que é super importante para nós, para industrializar a obra, de quanto mais gente ele colocava na obra, mais ele faturava. Mas não tinha uma visão de negócio, de DRE, do cara enxergar qual que era a lucratividade. E aí a gente fez um papel muito educacional ali com essa galera, de falar, cara, você não precisa ter mais gente para ganhar mais dinheiro, para ter um negócio mais relevante. Então o começo foi assim, a gente arrumou primeiro
um cliente e aí depois a gente vai falar com os investidores e aí ficou fácil que a gente tangibilizou a oportunidade, o que dava para fazer, a gente tinha mais dado e literalmente a gente chegou para o investidor e falou, nós temos essa ideia e tal, e no final, esses primeiros caras que investiram para a gente começar a fábrica, a gente no final falou, a gente quer que você converse com mais uma pessoa que é o cliente, a gente convenceu o cara a ir com a gente falar com o investidor, que era o dono já de uma grande construtora, acho que ele falou, esses moleques são malucos, eu vou dar um crédito para eles. Aí ele entrou na sala e falou, se os moleques montarem, eu vou comprar. E aí esse primeiro investidor veio, a gente montou uma primeira fábrica e tudo começou. Giovanni teve aí algumas empresas diferentes dentro da mesma empresa, né? Então, no primeiro cliente, quando você está vendendo um drone, na época que virou febre, acho que foi mais tranquilo um pouco, né? Mas depois você teve um primeiro cliente de serviço que foi o governo, né? Na hidrelétrica de Jirau, certo? Acho que esse é mais complicado, né? Conta um pouquinho desse primeiro cliente depois de pivotar e agora no modelo atual. Como é que foi esse começo do modelo atual? A gente sempre tentou escutar o mercado, né? E todos os investidores falam, não, você tem que prestar serviço, você não pode vender hardware, né? E a gente foi nessa e começou prestando serviço. Mas aí depois a ANAC proibiu. Nosso primeiro cliente foi a Camargo Correia. E a gente estava crescendo muito. E eu falo que a gente teve vários momentos de pivotar tipo de cliente, tipo de mercado, segmento de mercado. Por exemplo, a gente tinha um momento atuando com Camargo Correia, Odebrecht, várias companhias, e aí em 2015 a gente teve Mensalão, Petrolão. Essas empresas pararam tudo de investir no segmento de monitoramento ambiental. E aí tivemos que pivotar, fomos para o agro. Saímos do ambiental, fomos para o agro. Nesse momento de transição que a gente resolveu vender produtos. E aí você para de ser uma empresa focada em prestação de serviço, que tem que fabrica o próprio drone, mas o foco é você prestar serviço com aquele drone para depois começar a fabricar um drone para terceiro. São desafios completamente distintos. Mas a gente já tinha uma linha de produção pequena. Naquele momento, o drone no agro substituía, por exemplo, a gente desenvolveu uma tecnologia chamada tecnologia HA, que substituía a topografia convencional. Basicamente, o cara ia fazer a topografia de uma área agrícola e um caminhão de topógrafo, um caminhão não, né? Um ônibus de topógrafo lá para fazer a agrimensura da área, fazer as curvas de nível, fazer o projeto de plantio. Um drone fazia esse trabalho. Então, economizava muito, e aí que, de fato, foi o primeiro momento que a gente cresceu rapidamente, porque quando você não tem cliente concentrado, eu acho que isso é um bom ponto, né? Quando a gente trabalhava para as grandes corporações, cliente concentrado, ele dá o preço do seu serviço. Quando a gente foi para o agro, é pulverizado, o boca a boca fala muito. Quando você começa a dar certo, começa a vender mais ainda, aí que você começa a crescer. Quer dizer, foi um momento muito importante da companhia em termos de mudança de cliente. Legal, legal. E acho que um ponto comum aí que todos vocês comentaram é que vocês têm sócios capitalistas, né? Em algum momento entrou um fundo, entrou alguma coisa e botou dinheiro, e é um cara que não está com a barriga atrás do balcão ali, é um cara que está só pondo dinheiro e esperando um retorno, um crescimento, né? Conta um pouco para a gente como é que ter esse tipo de sócio, se foi escolha ou não, se acabou acontecendo, né? Tem um amigo que ele disse que não é você que escolhe, né? Se você quer ter investimento ou não, que senão, dependendo do mercado que você está, se você não tiver, você vai morrer, né? Mas enfim, no caso de vocês, foi uma escolha ou não, e como é que em termos de dia a dia, governança, é bom, é ruim, né? O que vocês, né, acham disso? Eu vou ser polêmico aqui. Não, é animal. Eu gosto muito. Eu acho que acho que é a mesma coisa de sócios. Tem que encarar o investidor, apesar de ele ser um cara financeiro que ele está avisando ali uma saída, né? Eu sempre brinco que eu sou o cara que estou sentado na ponta da mesa de jantar e vou ter que pagar a conta de todo mundo, né? Mas tudo bem, eu aceitei sentar na mesa de jantar, então eu assumi que eu vou pagar essa conta financeira deles. Mas eu acho que existe, assim, tem empresas que precisam de capital e aí realmente você acaba caindo naquele momento que algum fundo está com alguma tese para te dar o dinheiro. E tem um momento, se você tem uma empresa saudável, no nosso caso, a gente não precisava de dinheiro por ter receita, já está pagando as contas, a gente teve a oportunidade de escolher. Então, quando a gente escolheu a Monax, a gente falou com pouquíssimos fundos, até então a gente tinha falado com 2 só, para conhecer. E a Monax foi a única que realmente ficou ali 6 meses conversando com a gente, explicando qual que era a diferença. E assim, esse investidor,
em específico, ele fez uma pergunta para mim que mudou um pouco como eu encarava as coisas, que era se eu queria ser rico ou se eu queria ser rei. Né? Em resumo, ser rico é você não tem sócio, você trabalha e aí todo o dinheiro da empresa, no final do dia, você divide para você e você vai ser uma pessoa rica. Se você quer ser rei, é um pouco mais, é você ter algo realmente impactante, algo muito maior, você tem uma visão muito maior e não necessariamente o dinheiro é seu, né? Porque você vai dividir com muito mais gente. E aí foi aí um grande... E esse investidor inicial foi meu padrinho de casamento, então, por isso eu falei, é polêmico. E até então, hoje, eu gosto muito da dinâmica do conselho, porque com os nossos... São 3 grandes acionistas que estão no conselho, que votam mesmo, e eles sempre provocam a gente a sair, que a gente brinca do aquário, né? A gente está, no dia a dia, para nós, é o aquário. E eles é o cara que está olhando o mar e vendo tudo que está acontecendo. Então, eu acho que eles hoje desempenham um papel fundamental para a Arquivei não parar no tempo e inovar. São sócios que, quando precisam pôr a mão na massa, põem mão na massa, principalmente todas as aquisições que a gente fez, eles têm muito mais experiência em negociação, em formas de pagamento, em estruturas de earn-out, coisa que, para nós, assim, ninguém na empresa tem esse conhecimento. Então, eu sou muito a favor de ter sócios, e aí você pode ter tanto sócios, pessoas físicas que compartilham a visão, mas tem um componente importante de sócio, que é quem vai te dar esse combustível para chegar onde você quer. Então, eu gosto. Eles trouxeram uma governança, auditoria, então, coisas que a empresa nasceu há 5, 6 anos atrás com a auditoria de Big Four, hoje eu não tenho nada errado dentro da empresa perante uma auditoria. E isso veio com os investidores, né? Então, quando você tem uma empresa um pouco mais caseira ou só dono, você acaba tendo uma governança mais relaxada, que faz sentido. Então, eu sou polêmico, porque muita gente fala mal de investidor e eu acho que é necessário. A nossa experiência também é boa, assim. Primeiro que a gente queria fazer um negócio muito grande, a gente preferia ter uma parcela pequena de um negócio grande de impacto do que ser dono de um negócio, não era a nossa visão desde o começo. Então, fazia muito sentido. A gente no começo precisava, não tinha outra opção, como você mencionou, mas depois a gente podia ter recomprado e ficado sozinho, e acho que a gente nunca foi uma opção para nós, assim. O que a gente fez, eu compartilho com o Cris que é muito legal, tem muita coisa boa, mas dá trabalho, tem que dar retorno, tem que ter uma relação com os caras, às vezes tem que explicar a coisa que você gostaria de fazer de forma mais simples, mas você tem mais gente para dividir, mas isso engrandece o processo, né? Quando você tem cabeças boas na mesa, o resultado final é melhor, por mais que ele seja mais complexo. Agora, ao longo desse tempo, a gente teve também a gente deu sorte, talvez, ou de novo, teve competência de escolher bem esses investidores. E aí, quando eu falo escolher, não é no sentido de, tinha uma cacetada de opções e a gente foi numa delas, mas é saber aqueles que a gente não queria ter do nosso lado. E a gente teve momentos de precisar muito de dinheiro, cara, e discutir com o investidor e olhar e falar, cara, esse cara não está na mesma visão que a nossa, ele vai entrar aqui para maximizar e sair em curto prazo, não vai agregar valor no tempo. E a gente teve coragem de dizer não quando a gente não podia dizer não. Literalmente tinha uma fila de gente esperando para receber, fornecedor para renegociar no momento complexo da empresa. E a gente deu não para um cara que fez a proposta de investimento sem ter uma segunda opção. Só que, cara, quando a gente falou, isso aqui vai destruir nosso sonho, nós vamos ganhar dinheiro aqui agora, daqui 3 anos a gente não vai conseguir fazer mais nada, porque o cara tinham cláusulas que a gente não acreditava, o modelo de gestão não era o que a gente acreditava. E aí, cara, coisa da vida, né? Assim, 1 mês depois, a gente recebeu o primeiro investimento do fundo americano, que é o TPG. Começou a conversa em 30 dias, o Cris sabe, esse processo é longo pra caramba, tem diligência, discussão. Em 30 dias a gente fechou com outro cara que tinha tudo a ver com o que a gente acreditava. Era um fundo de tecnologias renováveis, que acreditava em transformação mesmo, em impacto de longo prazo. Não era um cara que queria resultado para 2, 3 anos, era um fundo no mínimo de 10 anos. E aí, enfim, então escolher... Eu acho que o grande lance aqui do que a gente está falando, e pegando esses 2 cases, depois o Giovanni vai falar também, mas com certeza é um case de sucesso, é escolher bem quem vai estar do seu lado. Tanto no time, por óbvio, escolher muito bem. Hoje a gente é muito chato. A galera faz 7, 8 entrevistas, o candidato não entende, mas, bicho, escolhe direito quem vai estar do teu lado, porque isso vai fazer muita diferença e isso vale para o investidor. Então, a gente tem uma experiência muito boa também, aprende muito, dá trabalho pra caramba, assim. Tem reunião, às vezes tem burocracia que você não queria ter. Às vezes você chega e fala, puta, eu queria decidir sozinho aqui, eu ia fazer muito mais rápido. Mas acho que quando você olha para trás, ao longo dos anos e anos aí, a gente decidiu e tomou caminhos muito melhores
por ter os investidores certos com a gente. A gente tentou, né, em 2010, fazer uma primeira rodada de investimento, só levou não, aí desistimos e resolvemos ir trabalhar de verdade e fazer dinheiro com a empresa, né? Ficamos aí um monte de tempo desenvolvendo tecnologia para depois ir para o mercado. Aí depois teve o segundo momento, quando a gente já estava bem, né, com faturamento relevante, já tinha mais de 10 milhões de faturamento, e nesse momento a gente falou, cara, é o momento da gente ir para o mercado. Só que é zero experiência de captação, né? Então aí apareceu um fundo gerido pela Confrapar e a gente conversou e em 6 meses a gente fechou o deal. É um prazo normal, né, de um deal. Mas o que eu costumo dizer assim, a gente levou sorte, porque o primeiro investidor que a gente negociou, ele foi muito amigo, porque ele poderia ter colocado várias cláusulas leoninas e não colocou. Pelo contrário, a gente criou cláusulas de earnout, tier de crescimento, que favoreciam tanto a eles quanto a eu como fundador. E foi bem bacana, porque depois de... foram 2019, final de 2019 até hoje, 4 anos, eu vejo que até hoje, depois de passar por mais 2 rodadas, né, porque a gente fez a Série A, a gente quebrou em 3, né? Então, nessa fases da Série A, a gente foi amadurecendo o modelo de captação, e quando a gente negociou com eles, aprendi muito, e aí nas rodadas posteriores, até chegar numa Embraer, e a Embraer, não é fácil negociar com uma empresa como a Embraer, entendeu? Jogar poker com bilionário, é exatamente isso. Então, eu penso que o problema de você negociar com um investidor estratégico que não é financeiro é que ele sabe do teu negócio. Então, ele sabe cada detalhe do teu negócio. Ao mesmo passo que ele valoriza o que você fez, ele sabe exatamente como é que está o mercado, então você não pode dar um escorrego em termos de projeção, ele analisa tudo com muita profundidade, não só profundidade financeira, que é o comum do investidor financeiro. Ele olha financeiro / técnico, e aí acaba sendo desafiador. Mas a gente foi sendo preparado para chegar nesse momento, né? Ou seja, pegamos primeiro um investidor financeiro, que nos ajudou a transformar a empresa de uma gestão toda amadora. Rapaz, fazer a primeira due diligence de uma empresa que tinha 10 anos. A empresa não tinha nada. A nossa empresa tinha 10 anos de cagada. Teve um dia, eu nunca esqueço, né? Contar as histórias. Agora estamos no boteco, tá, gente? Não, o cara chegou assim para mim, Giovanni, temos um problema. No dia da assinatura do deal, achamos um problema na diligência. Eu falei, puta merda, o que eu fiz, né? Cara, a gente usava contador comum, não tinha, né? Primeiro, 10 anos despesando investimento de pesquisa e desenvolvimento. Eu não sabia nada, cara. O contador, né, não ajudava também. Mas não era esse o problema. Tinha um outro problema lá, fiscal, que a gente acabou resolvendo, mas era um passivo. Aí ele falou assim, não, tem um passivo aqui de 4,5 milhões. Eu falei, tá, mas e aí, o que eu faço? Tem que pagar isso aí? Não sabia o que fazer, né? O que eu faço agora? Não, ele falou, nós vamos colocar uma cláusula que caso o passivo se execute, você vai ser responsável. Eu falei, tá bom. Mas não aconteceu, nada aconteceu. Tem passivos de todos os jeitos, né? Por exemplo, igual eu falo, né? O investidor, quando vai fazer diligência, fica olhando muito trabalhista, né? A Exmobility tem 2 processos trabalhistas na história. A Manu que saiba, né? Tipo, a gente demite, contrata rapidamente muita gente, né? Nosso turnover é alto. Eu acho muito ruim, mas é alto, infelizmente. E mesmo assim, a gente tem 2 processos trabalhistas na história da companhia. Então, acaba que, em alguns pontos é muito bom, mas em outros pontos que você tem o desconhecimento, que é o problema. Que aí que você está muito tempo trabalhando mal assessorado, que aí você comete os erros e pode comprometer a sua empresa. Mas, quando entrou o primeiro investidor, ele ajudou a gente a arrumar a casa. E aí ajudou a ter uma estrutura de governança corporativa, colocou um CFO. Até hoje, a gente nunca teve uma DF com nenhuma... Como é que fala quando você tem uma DF com uma manchinha lá, que eles falam, esqueci agora o nome.
Então, as nossas declarações financeiras sempre foram limpas. E aí a gente foi percorrendo um caminho bem bacana, sabe? E preparou a gente para chegar no momento de receber o investimento da Embraer, que é lidar com os tubarões, né? E aí a relação é boa, mas são negócios, gente. A gente tem que sempre encarar que não existe parceiro em negócio, existe negócio com um outro negociante. Então, você sempre tem que estar atento para garantir que o seu futuro esteja garantido. Legal, show de bola. Ótimas experiências aí. O papo tá ótimo, mas a gente tem 1 hora. A gente deve ter mais uns 5 minutinhos, né, Dani? Até as 3h05. Então, só para encerrar aí, queria fazer uma última rodada. O Giovanni comentou que antes de vir para cá vocês analisaram, né, São José, Ribeirão, enfim, outras cidades. Então, eu queria ouvir um pouquinho de cada um aí. Por que vocês escolheram São Carlos e o que São Carlos contribui com o negócio de vocês? No dia a dia, enfim, por que vocês estão aqui, por que vocês continuam aqui, por que vocês vieram, só para encerrar aí com a temática do evento. Bem, a gente escolheu, os 2 fatores que fizeram a gente escolher São Carlos foi o tráfego aéreo. A gente tem um tráfego aéreo aqui relativamente livre e que para nós é essencial, mas um grande fator, a gente considerou vários fatores. Escolas de boa qualidade no ensino fundamental, porque a gente sabia que ia ter que trazer muita gente para São Carlos, e aí as pessoas de alto gabarito se preocupam da formação dos seus filhos. Universidades, formação técnica, custo de vida, qualidade de vida. Foram vários parâmetros bem objetivos. Eu tenho essa planilha até hoje, se alguém quiser ver. É muito bacana de ver. Eu sei que assim, São José ficou em 9,3, São Carlos ficou em 9,5. E o que fez São Carlos a diferença mesmo foi disponibilidade de mão de obra. A gente tem aqui 2 universidades excelentes, Instituto Federal, Senai, que formam bastante mão de obra que para nós é essencial. Embora hoje a gente contrata muita gente de fora, eu diria aí 20%, 30% vem de fora, ou mais até. Mesmo a gente contratando muita gente fora, ainda assim a gente tem uma relevância muito grande das contratações da cidade. Então, esse foi o principal fator. Bom, muito parecido. Eu nasci em São Carlos, mas não tinha nenhuma conexão mais com a cidade. Morava fora, nasci porque os meus pais estudavam aqui na época. E quando a gente foi decidir o local para abrir a empresa, aquele mesmo cliente lá que topou com a gente no investidor falou, cara, vocês têm que ir para lá, vocês têm que ver por 2 motivos, né? Ele falou, lá está no centro do estado de São Paulo, que é, enfim, para vários mercados é o maior mercado consumidor no Brasil, para a construção civil não é diferente, 40% das obras estão aqui. E aí, quando a gente veio estudar, conhecer, fomos nas universidades e aí viemos pelo capital humano mesmo. E acho que foi uma decisão, olhando para trás, muito acertada, tem muita gente boa sendo formada. Em algumas áreas a gente tem dificuldade para contratar aqui, talvez o Giovanni também tenha, justamente nessas áreas técnicas, engenharia sobra gente. Em algumas outras áreas administrativas, às vezes a gente apanha para contratar, mas acho que é capital humano mesmo, assim, aí. E cara, tem uma energia diferente aqui na cidade, não no sentido de energia cósmica, mas tem esses movimentos, está tendo esse evento, tem uma galera que acredita nas coisas. Quando você precisa desenvolver uma coisa diferente, você fala com 2, 3 pessoas, você senta com alguém que sabe fazer. A gente sempre troca ideia, eu, Cris, enfim. Então acho que é o ecossistema de São Carlos mesmo que é o que nos trouxe aqui. E considerando que a gente veio há 12 anos atrás essa decisão, né? Era muito menos formado do que é hoje, mas essa galera muito boa e muito inteligente já estava aqui e a gente foi muito feliz de ter vindo e ter captado. Tanto que hoje, assim, a gente tem escritório em São Paulo, tem uma operação fora do Brasil, nos Estados Unidos. A maior parte dos negócios nem estão necessariamente concentrados aqui, mas a gente faz questão de continuar tendo a matriz e tendo, enfim, a galera da empresa central aqui em São Carlos. Bom, o meu é um pouco diferente, que eu sou de São Carlos, então eu estava aqui quando comecei a empreender, então para mim não tive que tomar uma decisão de vir para São Carlos, mas eu tive uma decisão de não sair de São Carlos. Quando a gente começou as primeiras vendas para grande empresa, os nossos acionistas falaram, faz sentido vocês estarem em São Paulo, porque as grandes empresas estão lá, então grandes contratos vocês vão acabar fechando por São Paulo. E aí foi quando a gente teve que realmente criar um racional para ficar aqui. E aí o racional é muito isso. Eu acho que qualidade de vida, a gente nunca quis abrir mão da qualidade de vida, a gente sempre quis fortalecer
a gente tinha muito essa visão, né? O pessoal vem, São Carlos existiam, agora está cada vez tentando ser mais, tá um pouco mais diferente do que era, que existia a cidade universitária e a cidade de São Carlos. E aí, quando as pessoas se formavam, eles iam para São Paulo. Aí eu falava, pô, na hora de gerar riqueza, né? Gerar realmente um movimento em São... vai embora. E a gente falou, pô, não, então a gente quer estar aqui, a gente quer ficar aqui, nem que a gente tenha que ir toda semana para São Paulo. E no começo era isso, bate e volta em São Paulo para fazer venda. E também deu muita sorte que os nossos sócios, dois sócios que eram de tecnologia, os dois fizeram mestrado na USP, e aí toda hora estavam dando aula, palestra, então a gente também tinha um acesso muito grande com a universidade, não só de poder trocar, mas às vezes compartilhar alguns desafios técnicos e ter um suporte da universidade. Então, dentro desse racional, foi o motivo que a gente ficou aqui, né? Não é que a gente tomou a decisão de vir para São Carlos, foi um pouco diferente. E sem dúvida, acho que se não fosse uma cidade aberta com essa energia diferente, poucas pessoas abririam as portas para a gente testar um software. Quando você falava de nota fiscal, sempre, você vai ter acesso ao meu preço, você vai saber o quanto eu vendo, o quanto que eu compro. São informações sensíveis que ninguém quer que caia na mão de um moleque que nem sabe o que está fazendo. Então, São Carlos acho que tem um pouco menos disso e eles foram super abertos. E, sem dúvida, se não tivesse essas 80 primeiras empresas de São Carlos, eu consigo garantir que a gente não estaria onde a gente está hoje, e demoraria muito tempo para a gente realmente aprender como que era criar uma empresa, criar um software para gerar valor.